Vamos lá, aluno. Isso aqui retrata uma questão sobre o colonialismo e o neocolonialismo. O colonialismo, que é aquele período lá do mercantilismo, que tinha escravidão, da colonização tradicional mesmo estudado na história, e do neocolonialismo, que é o período em que foi colonizado no período imperial a África e a Ásia, antes da Primeira Guerra, beleza? Então, é uma questão que, se o aluno souber um pouco dessa diferença do colonialismo para o neocolonialismo e tal, ele consegue fazer ela muito rápido e com muita confiança. Mas eu vou mostrar que o aluno que não sabe muito, ou não sabe nada de colonialismo e neocolonialismo, ele tem condição de chegar perto da alternativa correta ou então chegar na alternativa correta. Só através do método certo, fazendo a questão do método certo, com bastante interpretação, bastante atenção em alguns termos que eu vou mostrar aqui. Entendeu? Então aquele aluno que não. E se por acaso o aluno não acertar, aquele aluno que não sabe nada da matéria, ele vai chutar muito perto. Mas eu acho que dá para fazer, dá para acertar ela, ó. Vamos lá, começando aqui lendo pelo pelo comando da questão. Vamos lá. Aponte a alternativa que apresente, além de correção histórica, uma afirmação coerente com os argumentos apresentados coerente com os argumentos apresentados pelo fragmento do texto. Então você já tem que estar ligado que o texto vai comandar a resposta. Você tem que ler o texto base, que é o fragmento de texto, com um olhar crítico para achar uma afirmação coerente que venha a ser falada, cobrado na alternativa. Acerca do colonialismo e neocolonialismo, beleza. Show. Então a gente já sabe que vai falar primeiro do colonialismo e segundo do neocolonialismo. Show. Aí a gente vai para o texto agora, com um olhar crítico, para ver a diferença desses dois e o que está afirmando sobre cada um no texto, porque o comando da questão te mandou isso. Tem aluno, cara, que lê isso aqui, é a mesma coisa que não lê nada, ele já quer ir lá para as alternativas correndo para marcar o que ele acha que lembra de colonialismo e neocolonialismo, sendo que às vezes ele não lembra o que o texto está cobrando, ele lembra alguns pontos do colonialismo e do neocolonialismo, mas o texto cobra outros. Aí chega na questão, nas alternativas, e um ponto que ele lembra está sendo cobrado, mas está sendo cobrado de forma errônea. Mas ele não prestou atenção no texto, então ele acaba marcando esse ponto que está errado, que ele lembra, mas que está de forma errônea, porque ele não leu o texto corretamente. Vamos lá, ó, vou mostrar. Ó. Leia o fragmento do texto abaixo e cumpra o que se pede a seguir. O colonialismo europeu tradicional. Então, primeiro a gente vai falar do colonialismo europeu tradicional. Traduzia uma vontade hegemônica e imperial que não uma vontade hegemônica e imperial que não implicava necessariamente a destruição dos valores do colonizado. Nossa, olha que informação importante. Então, quer dizer, o colonialismo tradicional não implicava necessariamente a destruição dos valores do colonizado. Então, o colonialismo tradicional ele tentava manter, ele respeitava um pouco a valorização da cultura, dos valores do colonizado. Isso tem que ficar na sua mente, porque é o que vai pedir nas alternativas. Você tem que ler o texto já com essa malícia. Ó. Você viu que eu já li o texto e marquei o que vai ser cobrado, o que eu acho que vai ser cobrado, porque eu já vim com um olhar crítico. Mas, a partir do século XIX, o colonialismo europeu foi também a expressão de uma vontade civilizadora,
saída do universalismo filosófico dos séculos das luzes e de um igualitarismo que deveria impulsionar o colonizador e assimilar o colonizado e o despojá-lo dos seus valores. Vou ler de novo essa parte porque eu esqueci de marcar um trecho importante. Mas a partir do século XIX, o colonialismo europeu foi também a expressão de uma vontade civilizadora. Então, a vontade civilizadora Então, aqui fala que uma vontade civilizadora e que não iria obedecer seus valores, despojá-los, retirá-los dos seus valores. Então, beleza, vamos lá para a alternativa. O colonialismo do século XVI e XVII permitiu espaço, ainda que restrito, correto, porque aqui fala, não implicava necessariamente a destruição. Então não é aquele espaço total, um espaço ainda que restrito às expressões culturais dos colonizados. Perfeito. Perfeito. Entretanto, o neocolonizador entendeu a imposição de sua cultura como o fardo do homem branco. Olha só. O aluno que sabe o básico de matéria, ele sabe o que é o fardo do homem branco. Mas vamos deixar essa quietinha e vamos analisar as outras, porque tá mais ou menos tá dando para ver que ela tá certa. O aluno que estudou já vê que ela tá certa. Mas o aluno que não estudou, ele vai ficar um pouco em dúvida, porque o texto não falou claramente desse fardo do homem branco. Mas dá para entender um pouco, porque, entretanto, o neocolonizador entendeu a imposição de sua cultura, então já mostrou que teria imposição da sua cultura. Já está de acordo. Como o fardo do homem branco. Poderíamos marcar, mas como ele não sabe o que é o fardo do homem branco, o aluno que não estudou nada, ele vai ficar com o pé atrás. Mas até aqui é igualzinho tá no texto, cara. É o texto reescrito aqui, ó. O texto pegou o texto e reescreveu ele na letra A. Só mudou esse negócio do fardo do homem branco, que é expressão de uma vontade civilizadora. Mas, bom, beleza, o aluno que não estudou, não deu tempo de ver história e está usando outras matérias mais importantes, ou então outras matérias que valem mais, com mais questões, beleza. E ele esqueceu de ver essa parte, que é uma parte bem específica. Até aqui tá certa, mas beleza, vamos analisar as outras, ver se teria condição de ele eliminar as outras pelo texto. Vamos lá. Letra B. O imperialismo português respeitou os valores das populações locais brasileiras. Ele não respeitou totalmente. O texto deixa isso claramente. Não implicava necessariamente a destruição dos valores colonizados, mas também não respeitou totalmente, igual está falando aqui. O imperialismo português respeitou os valores da população local brasileira. Não. Tanto que não respeitou que ele queria catequizar, impor outra religião. Então, se você for interpretar o texto bem, a letra B está errada. Mas o aluno que leu o texto mais ou menos, ele acha que a B está certa também. Mas não tá. E vamos lá. Enquanto o neocolonialismo europeu na África aplicou sobre os colonizados forte política de imposição cultural. Tá vendo? Se o cara... a segunda parte da B tá correta. Mas a primeira parte da B não tá correta. Entendeu? Então... Mas se o aluno leu o texto mais ou menos, mesmo o aluno com bagagem de conteúdo e que esqueceu o que é fardo do homem branco, não tem certeza que a A está certa, por causa desse trecho aí,
se ele não leu o texto corretamente, ele vai marcar B, cara. E vai se ferrar. Porque aqui falou argumentos apresentados pelo fragmento do texto. Então você tem que estar de acordo com o texto, cara. O imperialismo português respeitou os valores da população local brasileira e no texto fala que não implica necessariamente a destruição dos valores. Então quer dizer, não destruiu totalmente os valores, mas destruiu uma parte. Aí vem na B e fala que respeitou os valores, como se respeitasse totalmente. Não respeitou. Então letra B não tem como ser marcada, porque foi contra o que disse no texto. Simples. Uma interpretação correta foi contra o que disse no texto. Você pode estar se perguntando, pô, mas fazer agora é fácil. Mas se você treinar mesmo, treinar igual gente, igual homem, igual adulto, você vai pegando essas malícias. Você vai aprendendo a grifar assim, você vai pegando essas malícias, você já vai ler o texto com uma análise crítica do que foi pedido no comando, e você pega essas malícias e começa a fazer isso rápido. Porque o texto está claro aqui, ó, que não foi um respeito total aos valores. E aqui na B vem e fala que foi respeitou os valores. É errada. C. No século XVI e XVII, o colonialismo buscava atender os interesses mercantilistas, sem preocupação culturais. É errado. O texto fala que teve uma preocupação cultural em partes. Então a C já está errado, mas vamos ver a segunda parte. Falou que a segunda parte está até certa. Exemplo seguido pela expansão neocolonialismo inglês, né? Sem preocupação cultural. A C está muito errada. D. O expansionismo espanhol na América integrou os povos locais na condução dos processos produtivos. Prática semelhante ao neocolonialismo europeu, imposto à Índia, China. Beleza. O texto falou algum momento de integrar os povos locais na condução dos processos produtivos? Falou algum momento da parte produtiva, de mão de obra dos povos locais? Não, o texto está voltado todo para a análise dos valores, da cultura, respeitando os valores ou despojá-lo. Então, não tem como você marcar a D. Você nem precisa analisar ela no período histórico se ela está certa ou se ela está errada. Sendo que ela está errada, porque não integrou os povos locais. Porque utilizou escravos da África. Mas você chega numa alternativa dessa D, por isso que é importante o aluno, se ele vier aqui querendo achar os argumentos certos e errados sobre colonialismo e neocolonialismo, e ele esquece desse detalhe que ele acha que a D está correta. E marca D. Mas se for olhar o texto, a D não tem nada a ver, porque o texto em momento nenhum falou de práticas comerciais e utilização de mão de obra. Não quer, o texto está te jogando justamente para o ponto de valorização das culturas, dos valores de cada povo. Não tem como você marcar um negócio desse. Letra E. Nos séculos 16 e 17, os colonizadores, apoiados pela Igreja Católica, eram responsáveis pela formação cultural dos colonizados, ao contrário do neocolonialismo, justificado a partir de pressupostos econômicos. Não. Os textos fala que o neocolonialismo não respeitou os valores. E aqui fala que foi ao contrário, que respeitou os valores justificados a partir de pressupostos econômicos. E também aqui fala da igreja. No texto, em momento nenhum fala de igreja. Entendeu? Então, e eles também eram responsáveis pela formação cultural dos colonizados? Não, eles respeitaram a parte da
formação cultural, é completamente errado com o que está dito no texto. Então, não teria como marcar a letra A. Por isso que eu estou falando, é lógico, o aluno que tem bagagem de conteúdo, ele faria essa questão muito mais rápido, muito mais fácil. Mas sempre atento para fazer dessa forma, para não errar bobeira e não deixar a mente te enganar. Porque essa forma ela impede que o seu cérebro te engane, que você erre bobeira, e é o erro que te tira a sua vaga. Por quê? Porque é o erro de bobeira, de questão fácil, questão interpretativa. Essa questão aqui, ela está entre as questões médias. Médias para difíceis. Para você ver que nas médias para difíceis também cai questão de interpretação, de poder resolver só sem conhecimento de conteúdo. Mas tem que fazer dessa forma. Aí eu mostrei que o cara que não tem o conteúdo, ele conseguiria fazer essa questão. Porque ele buscou nas alternativas o erro. Você nunca vai para as alternativas buscando as certas. Você vai primeiro eliminando as erradas. Sempre é assim. Vai para as alternativas, eliminar o máximo de errado que você conseguir. Que depois fica mais fácil de você fazer esse julgamento da certa. Então, nesse tipo de questão, nem precisou saber o que era o fardo do homem branco. Porque até aqui é o texto reescrito. Reescreveu o texto aqui, até aqui. Aí tem esse pedaço, que precisaria do aluno ter um conhecimento de matéria. Mas, ao buscar os erros das outras, sobra só A. Sobra só a alternativa correta. Então, sempre buscando achar o erro primeiro. Que aí depois fica mais fácil de você analisar a correta e buscar no texto se realmente essa vai condizer com o que o texto está falando e que é a correta. Valeu, tamo junto. Questão considerada média para difícil, mas mesmo assim foi possível conseguir fazer só com análise. Tamo junto, valeu.